Avaliação pós-ocupação é um conjunto de métodos e técnicas aplicados ao ambiente no decorrer do uso. E ela leva em consideração tanto o ponto de vista do especialista, na maioria arquitetos e engenheiros, mas pode envolver também designers, né, psicólogos, tecnólogos e assim por diante. Então, são equipes multidisciplinares com olhares distintos sobre o mesmo objeto e também o ponto de vista dos usuários. No caso das estações do metrô, seriam os passageiros e os funcionários. O objetivo do APO é ter diagnósticos, ter informações confiáveis sobre o desempenho, o comportamento do ambiente no decorrer do uso, para alimentar projetos. A ideia é trazer informações que já na etapa de menor custo, que é a etapa de projeto, você tenha mais benefícios em termos daquilo que se vai construir com menor custo. O foco do nosso trabalho foi estudar a estação Barra Funda. Esse trabalho teve por objetivo identificar pontos positivos e negativos da estação, tanto sob a ótica dos usuários, quanto da ótica dos empregados que lá atuam. Além de considerar as metodologias, os métodos tradicionais de avaliação, de medições, os métodos, né, o levantamento físico, as medições, você considera a avaliação do usuário. A estação Barra Funda é uma estação atípica. Então, temos o pessoal ligado aos operadores de tráfego, segurança, estação, os próprios comerciantes, os empregados terceirizados. Esse levantamento que foi feito nesse trabalho, nesse nosso trabalho, ele permitiu um novo olhar sobre as propostas de adequação que nós tínhamos para as estações. Essa parte prática, né, a aplicabilidade dessa ferramenta, ela se mostrou muito adequada. Essa metodologia, ela já se tornou uma ferramenta, né, que já foi aplicada, já colhemos alguns benefícios da aplicação dessa ferramenta. O nosso trabalho foi aplicado sobre a estação Imigrantes, uma estação relativamente nova, mas sempre aplicando essa metodologia, encontram-se pontos de melhoria. O que diferencia bastante a avaliação pós-ocupação é que ela ouve todo mundo que utiliza aquele espaço. Então, o funcionário que está na estação, o usuário, o funcionário da limpeza, esse é o grande salto, o grande conteúdo de uma avaliação pós-ocupação. Na realidade, a avaliação de uma edificação a gente sempre faz, qualquer um faz, mas com essa metodologia e visando todas as pessoas, é o que diferencia o método. Uma coisa que nós pudemos perceber é que com a avaliação pós-ocupação, nós identificamos alguns equipamentos da estação que não estavam com uso adequado. E isso serviu de parâmetro para os novos projetos de estações que nós estamos desenvolvendo. Esses equipamentos já foram alterados, modificados devido à necessidade que nós encontramos no curso. O trabalho tem mais de 2 anos. A importância dele acho que fica comprovada pelo fato de já existir uma segunda turma, né? E a divulgação que ele está tendo desse trabalho, né? A gente percebe que é alguma coisa que realmente teve um impacto na companhia do metrô. O nosso trabalho foi feito na estação Santa Cruz. Ela é uma estação muito complexa, né? Ela tem um terminal de ônibus, né, implantado, tem o shopping do lado, né? Ainda tem toda a história dela, da época de quando ela foi inaugurada, que foi criado um estacionamento, né, do lado dela, quer dizer, uma estação que tem muita coisa em volta. Uma estação com uma série de questões a se resolver, né, na questão de avaliação pós-ocupação, e a principal delas era a acessibilidade.
né? Inclusive algumas coisas, né, como por exemplo piso tátil e elevadores, é uma coisa que já foi implantada, né? Quer dizer, de 2007 para cá já foi implantada. Para mim, fazer o curso foi extremamente interessante, né? Me agregou muito conhecimento. Eu acho que eu tenho uma visão bem mais ampla do que acontece numa estação, né? Não só na que eu estudei, mas nas demais, né? As coisas que podem ser melhoradas e tudo mais. E também como empregada da companhia, assim, conhecer pessoas de outras áreas, me relacionar com elas, saber como que funciona o trabalho de cada uma delas, foi muito interessante. O foco do trabalho nosso no APO foi o CCO, o Centro de Controle Operacional da Companhia do Metrô, e visando a melhoria na edificação, já que se trata de uma edificação bastante antiga, com mais de 30 anos. O nosso foco foi no 3º e no 2º andar, né, onde fica a área administrativa. Então lá nós fizemos toda uma elaboração, medições, né? Fomos assim em diversos horários lá para fazer medições de temperatura, de iluminação, de acústica, para você poder ter as respostas para aquilo que o prédio está precisando e os usuários também, né? São muitas informações que quando você for fazer um projeto, você vai inserir todos esses conceitos nesse projeto, para você ter um melhor ambiente para trabalho, para os usuários, né? E eu vejo até como utilização na vida pessoal, porque você começa a fazer uma análise no dia a dia, uma pessoa, um deficiente visual, um cadeirante mesmo, uma pessoa com uma deficiência que sofreu uma cirurgia, a gente começa a verificar essa necessidade no dia a dia, nos vizinhos da gente, no prédio que a gente mora, na rua que a gente vive. E eu acho que esse curso, ele envolve muito isso, a melhora das pessoas com relação ao meio ambiente como um todo. Então, eu acho que valeu bastante a pena, até para a gente renovar a nossa visão técnica em relação à própria vida. Nosso grupo se propôs a avaliar a Estação Alto do Ipiranga nos seus diversos aspectos: acessibilidade, conforto ambiental, ergonomia, segurança contra incêndio, aspectos construtivos. Foi um trabalho desafiador, porque é uma estação relativamente nova, foi inaugurada recentemente, né? E gerou uma certa preocupação, até no sentido de falar que pontos de melhoria que eu posso identificar numa estação nova. Viemos aqui muitas e muitas vezes, às vezes com um roteiro pré-definido, com horários certos para fazer medições. Às vezes viemos assim só para identificar o que deveríamos fazer. E foi surpreendente, porque nós, com o término das conclusões dos trabalhos, usando as ferramentas, nós conseguimos determinar pontos interessantes de melhoria. E foi muito interessante poder encontrar um projeto que a própria Companhia do Metrô produziu e que hoje está aqui edificado, tem seu uso, e poder ouvir o retorno das pessoas que usam esse objeto diariamente, que trabalham aqui, poder expor em sua opinião. O foco do trabalho foi exatamente fazer uma avaliação geral da Estação Consolação. Como é que seria essa estação em relação ao empregado e em relação aos usuários que por aqui transitam. Viemos para fazer medição do vento, por exemplo, da iluminação, do fluxo de usuários, como é que esse comportamento do usuário acontece aqui dentro, né? Da satisfação dos empregados com relação ao que está acontecendo na estação, como é que são como é que é a ambientação da estação, tanto no meu caso, que é a comunicação visual, a ambientação cromática da estação, quanto a ambientação técnica, de sala técnica, operacional. Tem pessoas de várias áreas envolvidas nesse processo. Então isso é bastante engrandecedor no seguinte sentido: trabalhamos com uma turma, alguns amigos que eram da manutenção. A atuação deles com relação a isso é bastante diferente daquela
minha arquiteto, eu vejo isso antes, ele vê durante e depois que a gente faz a implantação disso. Essa interdisciplinaridade trouxe para a gente muito mais conhecimento da nossa vivência na empresa. Não dentro da hierarquia normal que as coisas acontecem, mas sim numa relação, uma inter-relação muito boa entre nós técnicos, tá? Que gerou esse resultado que hoje gerou esses relatórios todos dessa avaliação pós-ocupação. O nosso trabalho de APO se baseou na escolha da estação Jabaquara. Isso se deu junto com a escolha de todas as outras estações. E o nosso objetivo maior era comparar a estação mais antiga do nosso sistema com uma das mais novas, que era o caso de Alto do Ipiranga. E poder fazer essa comparação de como eram feitos os projetos daquela época e como eles se comportam hoje, no dia a dia da população. O trabalho se baseou basicamente em pesquisas com usuários, tanto os passageiros como os funcionários, que são os usuários mais constantes da estação, e também as avaliações dos especialistas. Nós viemos várias vezes para fazer medições, avaliações das condições da estação e tivemos resultados satisfatórios com relação a isso. Já temos hoje muitas soluções já aplicadas, como o caso do piso tátil, né, no quesito de acessibilidade e também instalação de elevadores. Então acredito que essas propostas elas têm toda a possibilidade de serem aplicadas e somadas a coisas que o metrô já está implantando dentro do seu planejamento estratégico. Esse material vai nos ajudar na concepção de novos projetos de estação, de prédios administrativos e toda a infraestrutura do metrô. A estação Tatuapé foi escolhida por conta da influência que é gerada na estação dos dois shoppings que tem aqui do lado, que são também dentro do terreno do metrô, que gera uma grande circulação entre eles e o acesso da estação também, que também é uma passarela sobre a Radial Leste que está aqui embaixo. Então, por ter bastante gente passando por aqui, não só acessando a estação, mas circulando, é um ponto de destaque com relação à segurança. Mas o que foi mais rico, eu achei, além das respostas dos questionários que a gente teve na pesquisa, foi conversar com os funcionários da estação, porque eles conhecem assim como a palma da mão e durante o período do ano, que era uma coisa que a gente não ia ter como referência, você não pode propor uma coisa sem contemplar todos os aspectos envolvidos. Então você não pode propor, por exemplo, uma solução para acústica, que é um problema aqui por causa da radial, sem pensar na ventilação. Porque se você tampar o ruído, você tampa o vento, que é importante para troca de ar. Então está tudo interligado. Na verdade, essa interdisciplinaridade é essencial para o trabalho. Quer dizer, ter gente de todas as partes, até da operação, da manutenção, do projeto e tudo, faz o trabalho ser consistente. Os resultados, em termos de diagnósticos e recomendações, né, seja no que diz respeito aos aspectos positivos dessas estações e aqueles que devem ser melhorados, foram muito interessantes. O resultado do curso propicia aos gestores a possibilidade de usar essas recomendações num planejamento interno, onde você possa ter como tomar decisões seguras. É muito importante que a gente tenha já como ferramenta e como instrumento institucional do metrô essa avaliação. Sem dúvida alguma, eu acho que é muito válido para a companhia. Né? Aliás, eu acho que isso deveria ser uma ferramenta fundamental para essa questão de reforma, né? De manutenção em si da estação. A APO, acredito que dentro do metrô ela seja muito importante, primeiro pela importância da companhia para a população, né? Com o usuário final, que
que hoje transporta mais de 3 milhões de passageiros por dia. Então, acredito que uma empresa desse porte, ela precise dessa avaliação para poder oferecer uma melhor condição ao nosso cliente, que é o usuário final. Certamente, daqui para diante, obviamente, final do curso, avaliadas essas questões, a gente vai trabalhar um pouco melhor com relação a esse tipo de coisa. Como é que a gente vai tratar assunto das necessidades de usuários e empregados das estações do metrô. Então, numa fase de expansão, como o metrô está vivendo nesse momento, esses novos subsídios vão se incorporar aos novos projetos das estações que estão nascendo a partir de agora. Então, elas têm muito mais chance de nascer a partir de diretrizes já experimentadas, né? Então, a partir das experiências positivas adquiridas ao longo dos últimos anos.